Mas, Hernan, estamos para bater 1000 likes? Vamos falar sobre o Palmeiras? Porque os caras no chat falaram assim, por favor, Hernan, não tire o Flaco Lopes do Palmeiras. Não, muito pelo contrário. O que eu quero trazer já até está no noticiário, o pessoal do Palestra vem falando sobre esse tema, e eu fui me aprofundar para saber como é que estava essa situação, porque assim, a janela está aberta, algumas ofertas estão chegando, consultas estão acontecendo, mas nenhuma delas agrada o Palmeiras, né? O Palmeiras já recusou oferta russa pelo Flaco Lopes. A intenção do Palmeiras nesse momento é dar um aumento para o Flaco Lopes, é aumentar o salário dele, dar uma valorização. Então, assim, um pacote de valorização para o Flaco Lopes nesse momento, por tudo que ele vem desempenhando. Não só pós-Copa do Mundo, quando ele volta valorizado, e pelas propostas que ele vem recebendo. Beleza, são propostas abaixo do valor que o Palmeiras precifica o jogador? Sim, mas o Palmeiras entende que merece uma valorização, principalmente salarial, um pacote de valorização. No ano passado, é importante a gente falar que em setembro, o Flaco Lopes já teve um aumento salarial, já teve uma valorização. Depois que, principalmente quando encaixou lá a dupla de ataque Flaco e Vitor Roque. Então, assim, ele já teve essa valorização, seria uma segunda valorização aí em menos de 6 meses aí, virando praticamente uma temporada na outra. Hoje, o Flaco Lopes e seus representantes ainda não responderam, não sinalizaram positivamente a essa valorização, porque entendem que o mercado está aberto, né? E, obviamente, o mercado que se posiciona para tentar tirar o Flaco Lopes do Palmeiras é um mercado que hoje se assusta com os valores. Então, assim, o clube chega, sonda, Atlético de Madrid chega, sonda, quanto que é? 40? Putz, 40 é muito caro. 40 é muito alto. Então, o investimento tem sido um problema que o clube que quer tirar, que quer contratar o Flaco Lopes tem essa situação. E o Palmeiras, obviamente, ao dar a valorização ao Flaco Lopes, se protege dizendo, opa, vou segurar aqui o meu ativo, ninguém vai mexer e está tudo certo. Sim. Não há um problema, tá? Isso é importante a gente citar. Não existe queixa de nenhum lado. O Palmeiras está na dele de querer valorizar o seu ativo, que está recebendo propostas, e o Flaco Lopes, né, com seus representantes, esperam a janela para depois responder. Até porque não faz sentido a informação que vocês trouxeram com exclusividade aqui, você e o Bruno Andrade, dele mudar do Palmeiras, eu entro na minha questão de opinião, para um Spartak Moscou, né? Se não me engano, foi o clube que fez a proposta. Spartak, 20 milhões de euros. 20, pô, também é um valor 20 muito... mais bônus e tal. Sim, mas não foi especulado o Atlético de Madrid, de Olinês, especulado não, o Atlético tinha interesse, fez sondagens, não faz sentido mudar para um time... de uma prateleira mais baixa no futebol europeu, não compensa. E o Palmeiras nessa temporada está nítido que está apostando no esportivo. Quando você entra na academia de futebol e está lá o recomeçar, aquilo ali é um mantra de algo que é um fechamento entre diretoria, comissão técnica, jogadores e tal, para o ano do Palmeiras. Sim. O Palmeiras está apostando muito no esportivo. Tanto que sai balanço e o Palmeiras está em déficit. Porque o Palmeiras esperava ter mais vendas, para poder cobrir ali a questão do cobertor, que é muito da questão do fluxo de caixa. Então, assim, não me parece que vai ser fácil vender, mesmo com a janela aberta aí, Flaco Lopes, Alan Elias, próprio Maurício, fazer uma venda grande. O Palmeiras hoje adota a seguinte estratégia, de fazer pequenas vendas, Luigi, o Naves, outros atletas da base, para tentar compor e tentar fechar esse buraco, vamos dizer assim, ou essa lacuna que ficou aí do orçamento do Palmeiras, para poder segurar os seus principais jogadores. Sim. Mesmo com o perigo, entre aspas, ou batendo na porta aí uma dificuldade de fluxo de caixa, porque a folha salarial do Palmeiras é alta, o gasto mensal do Palmeiras é muito alto, manutenção de tudo, do clube, de tudo, de funcionários, de jogadores e tal, pagamentos de parcelas, porque assim, são 4 jogadores que o Palmeiras paga a parcela alta. É o Paulinho, pro Atlético Mineiro, é o Arias, é o Vitor Roque e o Andreas Pereira. Então, são 4 parcelamentos que são altos ali que você tem que pagar.
Então, o Palmeiras olha isso, mesmo segurando a dívida, segurando ali um orçamento que às vezes está estourando e a possibilidade de um fluxo de caixa ter problema, mas esportivamente está segurando seus principais atletas. Os comentários no chat aqui estão assim, ó. Janete Silveira. Flaco vai renovar e ter uma valorização no clube. Não venha falar que ele vai ser vendido, por favor. Pronto, fica tranquilo, Janete. O Flávio Souza. Flaco Lopes merece muito, baita jogador. E a Fran Oliveira... Fez gol ontem, né? Oi? Fez gol ontem. Fez gol ontem na 3-2 ali, acho que foi o segundo gol do Palmeiras. E a Fran Oliveira falou, Flaquito foi o primeiro gol. E a Fran Oliveira falou assim, o Flaquito fica. E aí eu vou discordar de você, Rafael, no chat. Ele falou assim, a Atalanta hoje é melhor jogar na Atalanta... Calma aí, eu confundi. A Atalanta hoje é melhor que jogar no Botafogo. Ele falou que prefere a Atalanta. Eu discordo. Se a Atalanta vai jogar Conference League, eu prefiro jogar no Botafogo. Depende muito do que o cara quer para a carreira dele, né? Eu tenho esse lado. O que você vai mostrar hoje? É o que o Gabigol falou lá no Podpah. Sim. O que é melhor? O cara ser top no Brasil, ganhar todos os títulos, ganhar um salário que hoje em dia o mercado brasileiro pode chegar perto do que se ganha na Europa, ou você jogar num time médio e que você não vai bater campeão e vai sempre, troféu... Troféu 10º lugar. Troféu 10º lugar. É verdade. Não, eu prefiro jogar aqui no Brasil, isso é fato. Bruno Andrade, falando sobre o Danilo, que você antecipou a informação ontem no Fala Fonte sobre o interesse da Atalanta nele, que seria ali uma oferta na casa dos 22 milhões de euros, mas parece, e o Botafogo deve recusar esses valores. Porém, o time italiano não vai desistir fácil pelo Danilo, né? Me explica melhor essa história. Sim. Justiça seja feita, o interesse quem revela é o jornal o Globo. O Diogo Dantas foi o responsável por trazer essa notícia do interesse. O que nós no Fala Fonte trouxemos era a proposta e o valor. Cerca ali de 22 milhões de euros, que hoje dá mais ou menos 130 milhões de reais. Uma proposta que num primeiro momento não agrada, especialmente se você coloca uma comparação direta com aquilo que o Palmeiras ofertou recentemente, 25 mais 3, aliás, informação exclusiva do André Hernan. Ficaria muito feio para o Botafogo, mesmo calculando e projetando a venda do Danilo, você recusa 28 ou pelo menos 25 mais 3 pelo Danilo do Palmeiras para 2, 3 semanas depois vender por 22. É mal. Para a imagem do clube fica muito ruim, independentemente da necessidade financeira. Tudo bem que alguns entenderiam, né, do tipo, olha, melhor vender para fora por menos do que vender por mais e reforçar um rival interno no Brasil. Mas enfim, a maioria ficaria com o nariz torcido por conta dessa diferenciação. Por conta disso, o que explicaram para a Atalanta é o seguinte, olha, se vocês querem mesmo e têm interesse em tirar o Danilo do futebol brasileiro, 22 milhões de euros não bastam, mas façam aí uma estratégia financeira para que esse negócio atinja mais ou menos a casa dos 30 milhões de euros. Aí depois é tentar fazer uma equação, se ficariam 22 mais 8, 23 mais 7, se desce um pouco mais para 20 e sobe 10 em bonificações, teria que fazer ali um bom encaixe, uma boa manobra para atingir 30. Se o número final bater 30 milhões de euros, juntando parte fixa e parte variável, aí o Botafogo se mostra interessado em conversar e depois também tendo que entender a questão do pagamento, se recebe a maior parte à vista, se parcela em 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, basicamente, é essa percepção, essa mensagem que o Botafogo passa para o clube italiano. Por 22 eu não vendo, mas me ofereçam 30. Se vocês fizerem aí uma estratégia interessante por 30 milhões de euros, eu cogito a venda. E não é só isso. Para fechar do meu lado é o seguinte, não basta somente uma proposta de 30 milhões de euros ou pacote 30 milhões de euros para o Botafogo. A Atalanta também tem que melhorar a proposta para o Danilo. Porque a informação que eu tenho, já compartilhei ontem e reforço agora, aquilo que a Atalanta se mostrou disposta a pagar para o Danilo em salário não atinge o valor que o Palmeiras estava disposto. Então tem que subir para os dois lados. Para dar certa negociação do Danilo para a Atalanta tem que pagar mais para o Botafogo e a Atalanta tem que pagar mais para o Danilo, numa comparação direta com o que aconteceu recentemente com o Palmeiras. Você deixaria o Botafogo para ir para a Atalanta, né? Carta Bruno Andrade aqui? Eu não. Eu ficaria... Se pudesse escolher entre ficar no Botafogo e ir para a Atalanta, eu ficaria no Botafogo. Não sei. Se fosse outro destino na Europa, um time maior, sabe? Aí, quem sabe? Que a Atalanta vai jogar a Champions, né?
Vai jogar Champions, o Bruno, esse ano? Acho que vai, né? Aqui. Pela classificação. Atalanta não, a Atalanta joga joga Conference League. Ela não Conference pegou League, nem a Liga Europa, nem a Liga dos Campeões. Tá mal, hein? E aí complica um pouco mais. E É o é a Como que terceira vai divisão jogar. da Europa, né? Eu confundi com o Como, é o Como que vai jogar a Champions. Não, o Como vai pra Liga dos Campeões, pô. O Como, se eu não me engano, vai pra Elite. Elite, é. Ó, a Atalanta vai jogar as playoffs da Conference League, vai enfrentar ou Apoel Tel Aviv ou Katowice. Então, Conference League para Atalanta aí, mais ou menos, né? É isso, o Como ficou na quarta colocação, o Como do Kaique, ex-Cruzeiro, lateral esquerdo, vai direto para a Liga Europa. E só para abusar um pouco mais do chat, porque muitas vezes o chat é para poder discutir, para poder contestar, para fazer piada, mas o chat também é muita informação importante. E o Flávio Souza, B3E, traz a informação que eu tinha comentado e estava na dúvida aqui. Ele fala, a negociação do Gerson com o Zenit da Rússia foi paga à vista. Era o que eu imaginava, não me recordava, então obrigado, Flávio. Isso comprova aquilo que eu disse. O Zenit é muito criterioso, muito chato, e o Hernan lembrou no começo da live. O Zenit não precisa de dinheiro. Ou é da forma que o Zenit quer, ou não tem negócio. Eles preferem morrer, entre aspas, com o jogador na mão, do que ficar fatiando e parcelando em 8, 9, 10, 15 vezes um jogador, mesmo não sendo titular. O Mega K Júnior falou assim, a Atalanta não consegue cobrir a proposta do Palmeiras. Lembrando que a Atalanta não é um time de primeira prateleira no futebol europeu, né? Então não tem esse poderio financeiro tão grande, e ainda mais que não vendeu o Ederson, né? Como era aquela negociação com o Manchester United, acabou deixando de lucrar um alto valor. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivo e atualizado do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras, então deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa a notificação. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui.